Irmãos, abra sua Bíblia. Você que tem Bíblia aí? O crente tem Bíblia, né? Tem, né? Aí, cadê a Bíblia do crente? Está aí, né? Juízes, quase igual. Juízes, capítulo 2, vamos falar de uma tragédia, que infelizmente segue nos dias de hoje. Juízes, capítulo 2. O pessoal aí da multimídia, vou ler do verso 8, tá bom? Diz assim, Juízes 2, do verso 8 em diante. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu, e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram nas mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Versículo 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses e servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema dessa mensagem, você pode olhar para essa mesa aqui e já pensar nisso. O tema da mensagem é o perigo de se esquecer.
Esse é o grande perigo que aconteceu lá atrás com Israel e que acontece conosco hoje. Né? Eu fiquei pensando, quando a palavra diz, né? Fazer isto em memória de mim. Quer dizer, Jesus dizendo, olha, não esqueça de lembrar o que eu fiz por vocês. Porque eu não sei as outras nações, mas o brasileiro tem mente curta. Né? O brasileiro só troca a tranca da porta quando já está arrombada. Está indo e vai deixando. Até alguém entrar e roubar. E assim foi com Israel. E o texto fala que, quando Israel esqueceu do Senhor. Israel sempre esquecia do Senhor. Israel, infelizmente, não levou Deus em conta. Aqui fala uma palavra muito dura. Um povo obstinado. Um povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz no original? É quando você vai pegar o boi e ele empaca. E ele vira o pescoço para o outro lado e não quer te obedecer. Isso é a dura cerviz. É você virar o rosto para o Senhor. E, irmãos, com a morte de Josué, morreu uma geração inteira que conhecia o Senhor. Diz o texto. E depois dessa geração, levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Parece que o texto está dizendo que aquela geração toda morreu, e depois, os que nasceram depois daquela geração, não é isso que o texto está dizendo. Aquela geração não conhecia o Senhor, porque aconteceu muitos fatores. E um deles foi que os pais, como diz o pastor Pailarim, se eu não me engano, ele fala, comentando esse texto, ele fala assim, que os pais não conseguiram passar paixão espiritual para os filhos. Eles não conseguiram. A geração falhou, a nova geração falhou, porque não conseguiu passar para a próxima geração o vigor, a alegria, o entusiasmo de servir ao Senhor. Não conseguiram. Aquele povo, o texto diz que era um povo obstinado. Tem alguma semelhança com a gente hoje? Se for, é mera coincidência. E assim aconteceu, meus irmãos. E olha a tragédia que esse povo enfrentou. Irmãos, uma coisa muito séria. É impossível uma pessoa deixar o caminho do Senhor e permanecer neutra espiritualmente. É impossível um ser humano deixar o Senhor, ou o caminho do Senhor, e permanecer neutro. Em cima do muro, isso não existe. Sabe por quê? Porque o homem, ele é essencialmente religioso. Sabia disso? É nossa essência ser religioso. E quando Deus não ocupa o trono do meu coração, do seu coração, um outro ídolo já ocupou faz tempo. Sabia disso? Talvez nós não cheguemos a uma imagem, um quadro, mas ídolo não é só isso não. E assim, irmãos, aconteceu com aquela geração. E a tragédia começou, interessante isso. A tragédia começou quando eles conquistaram a terra. Era para ser o contrário. Aquela geração conquistou a terra, mas perdeu os seus filhos. Que tragédia. Irmãos, vocês lembram como... Pode me chamar de saudosista.
Mas você lembram, os mais velhos, e eu me coloco no meio, como era nossas famílias? Aí, nós lutamos para ter uma casa melhor, né? Aqui agora, essa casa aqui, tem esse cômodo, tem essa sala aqui, que eu vou fazer um culto aqui com os irmãos. Né? Nós lutamos, não estou falando que é errado. Nós lutamos para comprar um carro, não é verdade? Na minha época era um Fusca, uma Brasília. E a gente falava assim, eu estou no meio, viu? Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos que não têm carro. Para trazer para a igreja, levar para casa, não é assim? Aí a gente conquistou o carro. Aí acabou o culto, você sai lá fora, aquela chuva, você entra no carro, passa pelo irmão e fala assim, pipi, boa semana. Não é verdade, meus irmãos? Não, fala se não é. O nosso templo precisa de ar-condicionado. Não que não precise. Precisa. Porque com o ar-condicionado, os crentes vão vir no culto. Não é assim? Cadeiras mais confortáveis. Irmãos, e toda a nossa, como no passado, aqui ó. Toda a nossa comodidade, tudo que pensamos que seria mais fácil para servir ao Senhor que a gente faz, não serve. Aí você luta, eu vou comprar uma fazenda. Não, vou comprar uma chácara. Né? Aí você compra a chácara, puxa, agora tem que estar, eu não tenho caseiro, tem que estar todo final de semana. Né? E a chácara era para ser bênção. Não é assim, meus irmãos? E nós esquecemos do Senhor. As nossas conquistas, ao invés de nos aproximar de Deus, muitas vezes nos afastam de Deus. Essa é a verdade. E não é para acontecer isso. Mas foi o que aconteceu. Não vou nem entrar aqui, irmãos, no texto, na questão da idolatria. Porque isso aqui é algo muito patente, algo muito claro nas Escrituras. Que Deus é contra a idolatria. Entendeu? Ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus é o único Senhor. Então, isso aí não tem nem discutir mais, que é bíblico. Tá? É bíblico. Mas estou discutindo aqui, meus irmãos, aquele povo, aquela geração, infelizmente, perdeu os seus filhos. A próxima geração que estava sendo formada por eles. Eles não conseguiram passar paixão para aquela nova geração. E a tragédia, irmãos, foi terrível. Queridos, conhecer o Senhor é muito mais que conhecer a igreja. Conhecer ao Senhor é muito mais que conhecer o pastor da igreja. Você pode ter paixão pelo pastor. Você pode amar estar com os membros da igreja. Não é só isso, meus queridos. Conhecer o Senhor é ter um relacionamento que influencie e transforme o nosso modo de viver. Isso é conhecer a Deus. É esse conhecimento que Deus queria que eles tivessem dele. E eles não quiseram conhecer o Senhor. Irmãos, e a grande questão desse texto é a seguinte: o que o povo se tornou depois da conquista? A grande pergunta é o seguinte: como eram as famílias antes da conquista? Eu me coloco no meio disso. E como se tornou as famílias depois da conquista? Essa é a questão do texto. Como eles eram antes da conquista? Primeira coisa, no deserto, eles eram nômades. Eles não tinham propriedade. Eles dependiam exclusivamente da bênção do Senhor para sobreviver. Se Deus não mandasse o maná todo dia,
eles morriam de fome. Então aquela geração entendia que eles dependiam completamente de Deus. Se não fosse o poder de Deus jorrar a água da rocha, eles morriam de sede. Então eles entendiam que eles dependiam do milagre de Deus na vida deles. Assim era a geração no deserto. Assim era aquelas famílias no deserto. Dependência total do Senhor. O que mais? O povo tinha um grande sonho, né? De chegar à terra prometida. E qual era o caminho para eles chegarem na terra? O movimento da nuvem. Em Números 9, 22 fala assim: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, um dia, um mês ou mais tempo, enquanto a nuvem pairava sobre o tabernáculo, o povo ficava acampado. Não importa o tempo. Quando a nuvem se erguia para ir, eles iam atrás da nuvem. Essa era a realidade deles. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe o GPS que nós temos hoje? Né, uma sigla em inglês que diz posicionamento global. Ou um sistema de posicionamento global, não é assim? A gente pensa que é coisa nova isso, né? Tinha aqui já, ó. GPS do Senhor, guiado pelo Senhor. Irmãos, e era tudo o que eles precisavam. Maná do céu, água da rocha, a nuvem, que era a presença do Senhor, que era o direcionamento do Senhor, e é isso que eles tinham. E era tudo o que eles precisavam. Irmãos, e qual era a herança que aquela geração precisava deixar para os seus filhos? Qual que é a herança? Pensa em você hoje. Sabe qual era a herança que eles tinham, precisavam deixar para a outra geração? Era o Senhor. Essa é a ideia do Deus Todo-Poderoso. O que aquela geração mais precisava era ter o Senhor como herança. Por isso que o salmista lá no Salmo 16, 2 vai dizer isso, né? Senhor, Tu és a minha herança, outro bem não possuo além de Ti. Irmãos, o que eles precisavam transmitir para a próxima geração era o Senhor. Eram os feitos do Senhor, eles não fizeram isso. Sabe por quê, meus irmãos? O que eles tinham no deserto? Sabe o que eles tinham? Eles tinham uma tenda. Eles tinham uma tenda. Nem sapatos, nem roupas eles tinham. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que os sapatos deles, nesses 40 anos, não envelheceram. A roupa deles não envelheceram. Os pés deles, irmãos, imagina isso. Marcelo, você tem um sapato de 40 anos? Você tem, Almeida? Isso aqui tem 3 anos. Já estou pisando torto já, que o salto já está gasto. Mas é o que a Bíblia diz. Já pensou nisso? Eu vou ler o versículo. Deuteronômio 29, 5. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não envelheceram, nem o pé de vocês inchou. Ai, mas a gente foi para a rua ontem, eu voltei ali, tirei o tênis do pé, porque o pé estava inchado. Nós passamos, 2 horas
nas ruas. Aqui 40 anos, sol escaldante, e Deus preservou as vestes, preservou os sapatos, preservou a saúde. A Bíblia não conta que houve aborto espontâneo no deserto. Não conta. Olha que detalhe. Lembra da circuncisão? A gente acha isso. Era algo muito sério. Porque as mulheres no deserto, elas não tinham câncer do colo do útero, por causa da limpeza, da higienização que Deus propôs para o povo, na circuncisão. Viu, irmão, como Deus guiou aquele povo? O que Deus esperava daquela nação? Que ele fosse a herança deles, a herança dele. E o que eles fizeram? Eles conquistaram a terra, vou repetir, e perderam os seus filhos. Agora, irmãos, eles conquistam a terra, eles têm terras, eles têm cidades, eles têm instrumento agrícola, eles têm tecnologia, que eles não conquistaram. Foi dado a eles. Mas o que acontece? Eles perderam o Senhor de vista. Agora eles se tornaram senhores do seu mundo. Agora o mundo girava em torno deles. E irmãos, a família deixou de ser o que era no deserto. A família deixou de ser o referencial da fé. A família no deserto. O que acontecia na família no deserto? Todo dia, Moisés pega uma tenda, ele leva fora do arraial, monta aquela tenda, que é a chamada tenda do encontro. A Bíblia diz que todo dia, Moisés saía no arraial, o povo, toda a família ficava em pé em suas tendas, vendo Moisés. Eles ficavam assim em Moisés, ó, com os olhos, diz o texto. Aí Moisés ia, entrava na tenda, e acontecia algo extraordinário naquele momento. Algo maravilhoso. A nuvem descia até ali, e ninguém queria perder isso. E a Bíblia diz que a nuvem, a glória do Senhor descia até a porta da tenda, e Deus falava com Moisés face a face. E o texto diz, quando todo o povo via isso, as famílias reunidas, sabe o que eles faziam? Eles adoravam o Senhor. Viu a diferença de uma família na dependência do Senhor e outra na dependência da conquista? Isso aí, irmãos, era todo dia. Todo dia havia adoração. Todo dia havia um encontro na tenda. Todo dia Deus se manifestava na nuvem e falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Que geração abençoada, né? Irmãos, as 3 gerações que mais viram milagres foram as mais incrédulas. A geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Sabia disso? Mas agora, irmãos, a família deixou de ser aquela que se colocava na porta da tenda para ver, para assistir a manifestação do Senhor e para adorar o Senhor. Deixou de ser isso. Para ser o quê? Para ser a base militar. Sabe como se mantém uma conquista? Os judeus fazem isso até hoje. Eles montam kibbutz, né? Não sei quem aqui já prestou serviço militar. Aqui no Brasil é casa-mata.
Você fura um buraco na terra, né? Um espaço, você entra ali, cobre e fica ali só protegendo a fronteira do país. Então, essa família que tinha todo dia, que amava, que ia para ver a manifestação do Senhor e adorar o Senhor agora, ela se tornou a base militar. A visão da família agora era conquistar, manter e produzir. Não é a nossa visão hoje do capitalismo? É o que eles fizeram. Conquistar, manter o que conquistou e produzir. Irmãos, e quando o alvo da família deixa de ser a formação de valores, ela se afasta do Senhor. Essa é a verdade. Foi o que eles fizeram. E olha que interessante, meus irmãos, Deus, ele é fantástico. Olha o conselho que Deus tinha dado lá atrás, antes de ter terra, antes de conquistar terra. Deus deu um conselho ao povo através de Moisés. Deuteronômio 6, do 10 em diante. Deus falou assim, ó: quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra prometida, uma terra, um lugar que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram. Sabe o que é um poço naquela época? Era a primeira necessidade. Com vinhas e olivais, ou olivas, que vocês não plantaram. Olha o conselho: quando vocês comerem e se fartarem, tomem o cuidado de não esquecer do Senhor. Irmãos, foi a primeira coisa que eles fizeram, foram esquecer do Senhor. Lembra quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas, os mandamentos lá, os 10 mandamentos, lembra? Olha que interessante que Arão faz, e o que Arão diz. Arão reúne todo o povo, fala assim, ó, tragam os seus pendentes de ouro, de prata, o que vocês têm aí? E fala que ele construiu um bezerro de ouro, colocou lá e falou assim, Israel, aí ó, os deuses que vos tirou do Egito. Quando Moisés desce do morro, que é isso, Arão? Ele falou assim, o povo trouxe os negócios aí de ouro aí, eu joguei lê lá o texto, eu joguei lá e saiu isso. Olha como é o ser humano, meus irmãos. E aqui, o povo foi servir, aqui fala servir, adorar outros deuses. Irmãos, ó, a segunda parte do versículo 17, depressa se desviaram do caminho, depressa, foi assim, ó. Irmãos, quando a nossa ideia, a nossa base é conquistar, manter e produzir, nós passamos a se afastar do Senhor. O que aconteceu com eles? E, irmãos, enquanto os mais velhos eram vivos, se mantinha uma boa parte da história. Mas quando os pais deles, os avós deles morreram, aquelas histórias miraculosas de Deus passaram a ser a história dos pais e não as histórias deles. Eles se esqueceram do Senhor.
As histórias da nova geração, irmãos, eram outras. Olha que interessante. A nova geração tinha outras histórias. E Deus não fazia parte delas. Viu, meus queridos? O perigo. Eu conheci um egípcio na faculdade, né, estava visitando o país, e eu, curioso, perguntei assim, vem cá, né, na teológica, assim, para ele assim, lá hoje, isso aí foi em 2014, 2013, eu pensei, lá hoje, qual é a história do Mar Vermelho lá? Ele falou assim, lenda. Disse, não, lá, hoje, no Egito, hoje, para começar, lá 1% da população é cristã. Viu, meus irmãos, como vai se perdendo? Os estudiosos, que estudam a igreja, que estudam, né, o comportamento da igreja, eles dizem que a terceira geração daquela igreja não é mais a mesma. Vai se perdendo pelo caminho. É aqui, ó, o que aconteceu com Israel. Irmãos, esse texto aqui, ele mostra, pelo menos, 6 problemas. Quando uma geração que não conhece a Deus, não se compromete em fazer o que é reto, se perde. Quando uma geração que não conhece a Deus, ela acaba quebrando sua aliança com o Senhor. Uma geração que não conhece a Deus, se desvia do caminho do Senhor. Uma geração que não conhece a Deus, torna-se inconstante em seus caminhos. Uma geração que não conhece a Deus, não deixa Deus tratar o seu coração. É o que eu estou vendo hoje. Não deixa, resiste. E uma geração que não conhece a Deus, enfrenta sérias consequências. Estamos vendo hoje. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, e para mim também, qual é o alvo, o foco que você tem para a sua geração? Para os seus filhos, qual é? Pastor, o meu alvo é que meu filho estude num bom colégio. Pastor, o meu alvo é que meu filho tenha a melhor capacitação possível para ele enfrentar esse mercado competitivo. Eu não estou dizendo que isso é ruim. O que eu digo é assim, se o seu principal alvo não é transmitir Deus para a sua geração que está vindo, tem alguma coisa errada, meus queridos. Se o seu alvo principal é esse, está dizendo o seguinte para o seu filho, eu quero que você conquiste, mantenha e produza a todo custo, não interessa. Viu como é que é o mercado aí fora? É um puxando tapete do outro. Viu, irmãos? Se o alvo da família é esse, Deus está longe, há anos-luz das nossas vidas. Foi o que aconteceu com Israel. O que era para ser bênção na vida deles, o que era um lugar que a palavra diz que mana leite e mel, foi o lugar do castigo deles. Olha, assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou. Porque aquelas nações que ficaram, Deus usou para disciplinar Israel, para ver se eles guardariam a sua palavra. Bem, meus irmãos, Deus usou as nações, Deus usa, viu?
Leia lá em Isaías, quando Deus cita Nabucodonosor, que ia escravizar o povo durante 70 anos. Sabe como é que Deus usa o Nabucodonosor? Ele fala assim: eu vou usar o meu servo, Nabucodonosor, para disciplinar Israel. É isso que Deus faz. E Deus usa nações que eram para serem exterminadas, para castigar Israel. Porque aquela geração esqueceu do Senhor. Essa geração nova se recusou a ser tratada por Deus. Eu vejo isso hoje, meus queridos. Uma geração que prefere uma maquiagem que encobre a sua realidade de Deus. É isso que eu vejo hoje. Irmãos, o que temos passado para as futuras gerações? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O que Deus quer que passemos para as futuras gerações. E eu vou ler, e aí eu encerro. Deuteronômio, capítulo 4, muito conhecido. 6, 4, fala assim, até o 9. Escute, Israel, o Senhor, isso aqui é para nós somos Israel espiritual de Deus. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, olha, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É isso, meus irmãos. Se a próxima geração não for ensinada a amar ao Senhor, a respeitar o Senhor, a cumprir os mandamentos do Senhor, será uma geração que também será esquecida. Então, meus irmãos, eu lá em casa lá a gente está bem, porque né, meus pais, se forem, né, tem lá uma cama, um colchão, né, muito filho, não vai ter muita herança, né? Mas talvez nós estejamos, para a próxima geração, pensando em deixar uma herança que não é o Senhor. Deixar uma herança que Deus não faz parte. Não vai funcionar, meus irmãos. A herança que a geração precisa, a nova geração precisa, é temer ao Senhor. Porque por mais que eles conquistem, por mais que eles mantenham o que conquistou, por mais que eles produzam riqueza, o final, isso aqui, será trágico. Porque não terão a paz do Senhor em seus corações. Mas pense nisso. O que estamos deixando para a próxima geração? Tem que ser o Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós te exaltamos nessa manhã, nós glorificamos o teu nome mais uma vez, Senhor Deus, e nós queremos agradecer ao Pai pela tua palavra nessa manhã, Senhor. E queremos pedir a ti, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, Senhor, para entender, Pai, que a maior herança que uma pessoa pode ter é ela conhecer o Senhor, é ela ter o Senhor em sua vida. Essa é a herança que o Senhor quer que nós tenhamos em nossa vida, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a transmitir o que é essencial para as pessoas, Senhor. Nos ensina, Pai, a transmitir o que realmente importa. Porque quando temos o Senhor na vida, o resto vai acontecer naturalmente. Quando temos o Senhor em nossas vidas, quando o Senhor é a nossa herança, nós sabemos quem nós somos.
da onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas, Senhor, quando o Senhor não é o alvo nas nossas vidas, nós enfrentamos sérias consequências. E uma delas é não ter o Senhor junto conosco. A consequência de uma vida sem Deus é uma vida eterna, longe do Senhor. Então, Senhor, nos ensina, Pai, a realmente valorizar na nossa vida o que realmente importa, que é a presença do Senhor, que é o agir do Senhor em nossas vidas. E que o nosso coração, Pai, não caia nesse engano de colocar no altar do coração algo que não é o Senhor. Porque se o Senhor não ocupar o nosso coração, outro vai ocupar. Essa é a verdade. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a continuar na Tua presença, confiando, esperando e adorando somente o Senhor. Que o Senhor possa ser realmente tudo o que nós queremos, porque é tudo o que nós precisamos. Nós oramos neste momento, Pai, agradecido por tudo. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.